Irmãos, sem muitas delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia hoje no livro de Provérbios, no seu capítulo de número 3 e no verso de número 5 a seguir. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para mim e para você nesta manhã. Glória a Deus. Estou muito feliz porque Deus tem cuidado da nossa comunidade, Novo Tempo. Deus tem cuidado da nossa família. Deus tem aumentado na nossa família Novo Tempo as almas que irão se salvar. Quem crer nisso, levante as tuas mãos. Aleluia. É promessa do Senhor que é comum nós passarmos por dificuldades. Não é comum permanecer na dificuldade. Crente passa vale, mas ele anda em planície, em lugares altos. O Senhor tem prometido isso para nós. Quem encontrou? Glória a Deus. Mais uma vez eu vou pedir a Tainá para fazer leitura, porque eu sou muito teimoso. Eu já não estou quase enxergando essas letras mais. E elas ficam vivas quando eu começo a ler. Por favor, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Glória, pode dar um glória? Glória a Deus. Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Para falar conosco nesta manhã, pela sua grande misericórdia. Senhor nosso Deus e Pai, a sua mensagem acabou de ser lida nesta manhã, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, fala comigo, fala com a tua igreja nesta manhã. Ó Deus, porque nós estamos com ouvidos atentos para ouvir a tua palavra, para guardar em nosso coração, para aplicar no nosso dia a dia. Ó Deus, quando eu estiver ministrando a tua palavra, que o Senhor possa estar operando maravilha no meio da igreja, Senhor. Para aqueles que entrou porventura com algum problema, Senhor, a qual só Ele e Deus sabe, que seja solucionado nesta manhã, que seja resolvido nesta manhã. Ó Deus poderoso, ó Deus altíssimo, faz coisas grandes entre nós, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, aplaudindo a Jesus, porque Ele está presente aqui. Graças a Deus. Oh, glória! Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos instrui, nos repreende, né? E ontem à tarde e hoje também levantei à tarde no trabalho mesmo. E sempre quando tenho essa incumbência de trazer a mensagem no domingo, por não ter muito tempo, eu começo a levantar, eu levanto domingo de manhã bem cedo e continuo a meditar, porque é lendo e vendo que você vai entender. Cada dia, cada momento que você lê um versículo, Deus abre o seu entendimento para passear em outras terras, em outros lugares, concernente àquilo que você leu. Mas, queridos irmãos, a palavra de Deus, Provérbios, atribuído ao escritor Salomão, filho de Davi, em sua sabedoria. E o que mais me chama a atenção nesses dois versículos que nós lemos
Glória a Deus. Aleluia. É Ele nos encorajando a acreditar, a confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o maior erro do homem, quando eu estou falando aqui do homem, estou referindo ao homem crente e ao homem incrédulo. Mas para nós que estamos aqui nesta manhã, Deus está falando conosco nesta manhã a respeito de confiar no Senhor em todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você já parou para imaginar, aleluia, que quando nós deslizamos, quando nós se enfraquecemos, quando nós se desviamos para outros caminhos, é porque nós estamos confiando em nós mesmos. Porque aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Como águia, louvado seja o nome do Senhor. Voarão e não se cansarão. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia, ela nos refere, nos conta a história de muitos. Mas eu peguei um exemplo nesta manhã para trazer lembrança nossa de um homem que, quando o seu povo estava afligido pelo filisteu, porque Deus não trouxe nós aqui, servo do Senhor, para sofrer, não. Deus nos trouxe aqui para ser testemunhas dele. Aleluia! Aonde você passar aqui desse lado da rua, outro lado, vê você passando, somente com o seu andar, com o seu caminhar, aquele lá do outro lado vai olhar para você e vai falar: ela é diferente, ele é diferente. Aleluia! Como quando Elias passava, aonde Elias chegava, alguém falava: ali está um homem de Deus. Como quando Paulo chegou ali, aquela mulher que adivinhava para dar lucro para os seus amigos, ela disse: este homem é um homem de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que de uma mulher que não poderia gerar, ele deu para aquela família o menino. E o anjo disse para ela, Manoá: este aí será um narizeu de Deus, um escolhido do Senhor, consagrado a mim, a Deus. E tem uma coisa: ele começará a livrar o meu povo da mão dos filisteus. E na cabeça dele não passará navalha. Deu todas as receitas, aleluia, para os pais. E ele começou a crescer e cresceu em força, louvado seja Deus. E o que mais me chama a atenção, eu estou falando, aleluia, louvado seja Deus, referente ao livro de Juízes, no capítulo 13, versículo 6, louvado seja Deus, sobre Sansão. Aleluia! Você pode perceber que quando Sansão, aleluia, ele confia em Deus, todas as batalhas, aleluia, que Deus coloca na frente dele, ele vence. E o camarada, quando está com Deus, ele é tão inteligente que Deus faz coisas tremendas através da mente dele. Veja bem, ele, um só homem,
E ele colocou no coração de colocar fogo na seara dos filisteus. E aí, como que ele faz? Ele não tinha um exército. Não me pergunta como foi. Ele conseguiu 300 raposas. Na cauda delas, ele amarrava palha e colocava fogo, e a raposa saía no meio da seara sameando fogo. E assim ele conseguiu aquilo que ele queria, e Deus colocou no coração dele. Uma pessoa que tem Deus, ele é inteligente. Aleluia. Só fica com falta de inteligente, não vou falar outra palavra, para não colocar em o animal, mas ele só fica com falta de inteligência quando ele sai dos planos de Deus. Quando ele começa a pensar na sua própria força, quando ele começa a pensar na sua própria vida, na sua vida financeira. Exemplo de Judas, ele começou a olhar quanto dinheiro entrava, cresceu o olho no dinheiro, foi para o coração dele, ele falou assim: eu vou vender esse homem, porque se eu for vender Pedro, ninguém vai dar nada por ele. Pescador, não faz nada, só segue igual eu vou vender ele. Saiu dos planos de Deus, se arrebentou. Mas voltando para Sansão, enquanto ele estava confiando em Deus, a vitória era certa. Enquanto você, louvado seja Deus, confia em Deus, enquanto você aplica toda a sua confiança em Deus, com o seu coração, os seus negócios dão certo, a empresa dá certo, o seu trabalho dá certo, aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer aquele curso na faculdade dá certo. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que você programa, aleluia, os seus projetos dão certo, aleluia, enquanto você está confiando no Senhor, enquanto você depende somente do Senhor, aleluia, as coisas andam. Agora, quero chamar a sua atenção. Você conhece a história. Você percebe que quando Sansão começa a se desviar dos seus caminhos, já começa deixando de ouvir o conselho dos seus pais, deixando de consultar os seus pais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós deixamos de consultar a Deus, confiamos em nós mesmos, confiamos em nossa sabedoria, confiamos em nossa sabedoria. Ah, tanto tempo eu estou na igreja, pregar é fácil, já conheço, aleluia, o Novo Testamento, o Velho Testamento. Não, aleluia, tudo acontece quando nós confiamos e deixamos Ele fazer aquilo que nós queremos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deixou de ouvir seus pais. Ele começou a abandonar a sua família, a sua casa. Começou a andar para outros caminhos. Começou a andar em um lugar que não era para ele andar. Aleluia, louvado seja Deus. Começou a conhecer pessoas que não era para eles conhecer. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E aí começou a grande queda dele. Aleluia. E você já observou que quando Dalila começa a chantagear ele, Sansão, o mal do crente é essa. Ele acha que
Não preciso orar mais para pregar. Porque já tenho tudo, a mente, a história na minha mente vai ser desse jeito. Tenho eu, irmãos, esse conceito próprio. Não agora. Depois que você vai começando a ficar um pouco de tempo na presença do Senhor, você vai conhecendo. Mas quantas vezes, às vezes que eu pensava que ia arrebentar, foi várias vezes. Terminava de pregar, saía com a cabeça baixa, porque eu pensava que era uma coisa e aconteceu outra. Louvado seja Deus. E depois Deus falava em meu coração: você depende de mim. Enquanto você depender de mim, as coisas vão fluir na sua vida. Eu quero dizer para você nesta manhã, que está aqui nesta manhã, enquanto você depender de Deus, as coisas vão acontecer na tua vida. Oh, glória! Aleluia! E Sansão, Dalila chantageou várias vezes ele. Sansão, você disse que me ama. Como pode você me amar e não contar para mim da onde vem a sua força? É só isso que eu quero. É só isso que o inimigo quer saber de você e de mim. Por quê? Porque nós temos um compromisso com Deus. Porque poderia estar numa manhã tão fria dessa, estar lá debaixo do cobertor, descansando. E você está aqui na igreja nessa manhã, largou tudo e veio adorar a Deus. Satanás quer saber disso. Satanás quer saber por que você é fiel a Deus. Satanás quer saber, aleluia, por que é que você não volta para trás. Satanás quer saber por que é, aleluia, que vem as barreiras na sua vida, na minha vida. Satanás quer saber por que aquela pessoa te persegue você, e quando você tem a oportunidade, você chega e dá um abraço nele, e fala: eu te amo em nome de Jesus. Ele quer saber por que você faz isso, em vez de fazer o contrário. Para ele entrar. E quando ele entra, pode ser pastor, pode ser membro, pode ser apóstolo, pode ser até anjo, que os anjos não desobedecem. Mas se desobedecer, sair das 4 linhas, ou das 2 linhas, ou da uma linha, porque para Deus é uma linha só, reta. 4 linhas para a nossa Constituição, né? Eu ouço muito falar as 4 linhas. Se você sai, você começa a pisar em campo minado. Quem já assistiu filme de guerra aí? Aonde o campo está minado e eles andam com muito cuidado. Nós estamos nos últimos dias andando em campos minados. Aleluia, louvado seja Deus. E tem crente que brinca igual Sansão. Sansão estava andando num campo minado. E você acha que ele não sentia que ele estava andando em um campo minado? Ele sentia. Ele percebia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas continuava. E aí ele: olha, se me amarrar com cordas, serei como qualquer outro homem. E era para ele perceber, porque as escolhas é nossa. As escolhas é nossa. Talvez você está
aí passando um perrengue. Talvez você está aí capengando, como diz o capixaba. Talvez você está aí fraco, aleluia. Mas você que está escolhendo não adorar mais, não buscar mais, não consagrar mais. Aleluias. E aí, várias vezes. Mas tem uma vez que ela pegou pesado. E ele, cego já, que eu acredito que ele não ficou cego quando foi arrancado seus olhos, não. Ele já começou a ficar cego desde quando ele saiu dos projetos de Deus, permeando outros caminhos. E aí ele disse, olha, eu estou falando mentira para você já várias vezes, mas eu quero dizer para você, agora é firme mesmo, agora é forte. Se me cortar essas tranças aqui, meu cabelo, eu se tornarei fraco. Aí ele escancarou tudo mesmo. Eu sou um escolhido de Deus. E ele contou a história para Dalila. Aí Dalila foi e falou para quem pagou ela para descobrir para os filisteus, falou, olha, agora é quente, pode ir que vai conseguir, se não conseguir, eu estou fora. Satanás quer saber da onde consiste a tua força, que muitas vezes ele coloca problemas, dificuldades. E às vezes nós olhamos para as dificuldades, por algum momento, queremos até nos desistir da nossa caminhada. Mas quando Satanás pensa que nós estamos prestes a desistir, é aí que nós levantamos com mais força. E falamos para Satanás, o meu descanso não é aqui. Mas só que Sansão não teve a oportunidade de falar isso. Quando ele conta para Dalila, Dalila chama os homens e vem, faz ele dormir. Outra coisa que nós não podemos é estar dormente. Louvado seja o nome do Senhor. É bem comum, como eu, já aconteceu comigo, às vezes a mensagem sendo pregada e eu cochilando lá no banco. Aleluia, já aconteceu comigo, mas nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo nos convida a estar atento à voz do Senhor. Oh glória! Você pode dar um glória nesta manhã. Estamos atentos à voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu aprendo aqui que as dificuldades, a falta de confiança em Deus, às vezes nos deixa dormente, às vezes nos deixa dormindo, às vezes não deixa nós com aquilo que Jesus falou, prudência. Tira tudo isso de nós e tira até a visão. Louvado seja o nome do Senhor. Tira até a visão. Tem crente que fala, eu vou hoje lá porque eu tenho que ir. 30 anos, eu estou falando porque a palavra fala com a gente. Não adianta vir aqui em cima e pregar e descer a madeira. A palavra primeiro fala com o pregador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou dizendo nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que deixa nós começamos a ver só o problema. Nós tiramos os olhos do foco, que é Deus, que é o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Sansão tirou o olhar do foco daquilo que o Senhor falou para os seus pais e para ele. E foi a sua derrota. Foi a sua derrota.
E os homens vieram, tirou-lhe aquilo que Deus falou que não era para ser tirado. E aí ele foi comer o pão que os filisteus massavam para ele comer. Ele começou a fazer as vontades do filisteu. Como dói no coração ver pessoas que outra hora na igreja era fervorosa, pregava, louvava, expulsava demônios, orava pelos enfermos. Como é doído ver um crente que estava aqui e agora está lá fora. Uns não tiveram nem a oportunidade de ficar lá fora, já partiu para o outro lado. Mas nesta manhã o Senhor está falando comigo e com você. Confia no Senhor, aplica seu coração, aleluia. Até a oração do Pai Nosso nos ensina a ser dependente do Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Glória a Deus. A minha filha Gabriele, ela deu uma vez no ano passado, e ela estava muito apreensiva porque ela ganhou uma bolsa 100% de fazer um curso. Só que aquela bolsa que ela ganhou, foi Deus que permitiu para ver aonde estava a nossa confiança. E fizemos tudo que eles propôs para nós, documentação, tudo. Eles quis saber de tudo na nossa casa, quis saber de tudo e foi tudo enviado. A nossa parte nós fizemos. Mas quando ela chega em casa e um dia ela estava chorando e... Por que você está chorando? Ah, porque... Aí eu me lembro que a Ivanilda falou: oxê, você não confia em Deus, não? Aleluia! Às vezes nós precisamos como é que fala lá na sua terra? Lá no Espírito Santo fala uma sacudida. É uma sacolejada espiritual, aleluia. Se alguém chegar amanhã para você, lá na empresa, contando derrota para você, dá um sacolejão espiritual nele e fala: levanta a tua cabeça, porque Deus tem o melhor para você. Deus não te escolheu para ser um derrotado, uma derrotada. Deus não te escolheu para ser vitorioso em Cristo. Oh, aleluia! Oh, glória! Minha filha Gabriela, que vocês conhecem, pregadora do Evangelho, é uma filha que muitos queriam ter, mas Deus me deu para mim, glória a Deus, aleluia, para me cuidar, louvado seja Deus. Mas você também tem a sua herança, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a Ivanilda, minha esposa, dá aquele sacolejão santo, e eu, sabe o que eu fiz? Porque eu choro de todo jeito. E quando eu vi ela chorar, eu subi lá pra cima pra chorar. Mas eu desci, passando a mão. Aí a Ivanilda, mais forte. É por isso que todo mundo na casa tem que estar forte. É por isso que nós temos que colocar isso na nossa família. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não aguentei o choro da filha e fui chorar. Mas a Ivanilda aguentou e foi falar. Aleluia. Levante sua cabeça. A vitória é sua. Não é isso que você prega.
Não é isso que você prega, não é isso que você fala. Aleluia, por que agora? Aleluia. E aí foi todo mundo lá para Uninove, né? Unicamp. E foi todo mundo. E eu estacionei lá na rua e ela foi lá. Aí depois ela voltou no carro porque ela tinha esquecido um negócio, né? Esquecido e voltou chorando, né? Aí depois ela foi lá em cima. Aí e eu apreensivo lá atrás e só orando. Aí de repente ela volta chorando de novo. Eu falei, meu Deus, e agora? Louvado seja Deus. Ela foi para buscar a resposta. Ela voltou chorando. Ela falou assim, e agora? O que aconteceu, Gabi? Eu fui o primeiro a falar. Ela falou, agora estou chorando de alegria, porque a vitória. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta manhã, às vezes as provas estão fazendo você chorar de tristeza, mas eu ministro essa palavra aqui, ó. Hoje de manhã na tua vida vai vir choro de alegria para ti. Oh, aleluia. Aleluia, vai vir choro de alegria para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não trouxe você para cá para ficar contando história de perdeu, não, contando história de derrota, não. Eis que nesta manhã o Senhor te dá um testemunho de vitória e de sucesso. Estou ministrando uma vida a partir de hoje de sucesso na tua vida. Uma vida de sucesso. Uma vida de sucesso. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Deus, aleluia, dá para cada um nesta manhã, Senhor, uma vida de vitória, de sucesso. Eu ministro isso com a autoridade do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Mas não foi assim para Sansão. Poderia ter sido a história da Gabi melhor, mas ele tomou uma surra. Você já viu que o crente, quando desvia, conhece tudo, ele toma uma surra, a vida dá uma surra nele. Ele era respeitado no bairro. Ele, quando desvia, ninguém respeita ele mais. Se ele tinha um apelido de cheirador de pó, o apelido dele vai ser pior ainda. Porque quando nós começamos a andar nos caminhos do Senhor, Ele muda os nossos apelidos e coloca nome. Aleluia, nome. Com 15 anos de idade eu tinha um vulgo por nome de Tineia. Louvado seja Deus. Mas depois aceitei Jesus e comecei a andar com Ele. Ele mudou o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda mais, nós teremos um outro nome. Ah, glória. Aleluia. Quantos nomes terríveis, pastora, que algumas pessoas tinham. Lá vai o pé inchado. Lá vai o serrote. E outros apelidos maiores, piores ainda. Mas depois que você aceita, começa a andar, começa a fazer, aí Deus entende aquilo que você está querendo. Vou colocar um nome para você ser respeitado no mundo eclesiástico. Vou colocar um nome para você ser respeitado na comunidade aonde você congrega. Não será mais a dona Fifi, a dona da janela, a irmã da janela. Não, você será componente do círculo de oração. A irmã Maria do joelho calejado. Aí Satanás, quando ouve um nome desse, ele endoida. Aleluia, ele fica doido, porque é a irmã Maria do joelho calejado.
aleijado, ele vai saber, vai entender que é uma mulher de oração, é um homem de oração. Para resumir a história, que já estou terminando, perdeu as forças, perdeu a visão que já tinha perdido há muito tempo, e mesmo assim ele fez uma oração, Deus misericordioso, mas para mim não foi uma história com êxito bom, porque diz a palavra que ele matou mais homens que toda a tua trajetória, mas morreu também. Mas, para fechar com chave de ouro, glória a Deus, trago para vocês, em nome de Jesus, a história de um homem que ele estava confiando no seu próprio entendimento, mas de repente, altas horas da madrugada, quem aparece aonde ele está? O próprio Jesus. E diz, quando ele percebe que Jesus estava, ele começou a contar para Jesus uma história de derrota. Porque ele estava pescando. Porque ele estava trabalhando a noite toda e não tinha pescado uma piaba sequer. Quem sabe o que é piaba? Se você não souber também, glória a Deus. Não tinha pegado um lambarizinho sequer. Eu sou pescador. Quando eu viajo para o Espírito Santo, fico mais pescando do que... Glória a Deus. Irmãos, ele tinha... Quem era? Pedro. Quem era Pedro? Pescador, vivia da pesca. Mas ele não tinha pescado um peixe sequer. E o pescador, eu estou falando isso. Você olha assim no rio, eu pesco só no rio. Eu olho no rio assim, se ele tiver fechado, eu chego lá de manhã mais cedo, corto um gancho. Se eu não levo uma foice, eu corto um gancho. Olha como eu sou inteligente. Vou lá, puxo um mato, vou lá, pego uma raiz de mandioca ou maniba que você conhece, ser nordestino, conhece, marro, jogo lá dentro, passa um dia ou dois, aí eu puxo. Só tá o barbante. Os peixes comeu tudo. É uma serva, viu, pastor? Aí puxo, aí depois eu vou lá, só coloco o anzol e só pegando os peixes. Pedro também sabia aonde ele olhava e imaginava aonde ele lançava a rede dele. Mas Pedro, primeira coisa, Pedro estava confiando na sua sabedoria. E outra coisa, Jesus não queria aquilo mais para Pedro. E Jesus chega para Pedro e falou: Pedro, cadê os peixes? Senhor, eu trabalhei a noite toda, não apanhei uma piaba sequer. Como o pescador que vai no rio, pesca e não pega nada, ele fala, o argumento dele, o argumento meu é chegar, cadê os peixes? Hoje no dia não era do pescador, hoje era dos peixes, que eu não peguei um peixe nenhum. Mas para Jesus não tem esse dia não. Todo dia é dia de vitória. Todo dia é dia de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E no calendário de Jesus, todo dia é dia de vitória. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias Ele está aqui distribuindo para você entendimento, distribuindo para você sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro já tinha lavado das redes, confiando na sua força, confiando no seu entendimento. Jesus diz para Pedro: Pedro, pega essa rede que você já lavou, já encostou, joga do lado direito. E ele repete: Senhor, eu trabalhei a noite toda, foi o maior
berrei aqui, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Oh, glória! É tudo pela palavra, é tudo pela palavra. Louvado seja Deus. Não importa quem chegou até você dizendo isso aí não vai dar certo, isso aí não vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Pela palavra, pelo entendimento meu e seu não vai dar certo, mas aquele que tudo pode falou que vai dar certo, vai dar certo. Já deu certo. Não é preciso falar o que aconteceu. Só que ele fica alegre por pegar aqueles 120 grandes peixes. Você ficou alegre por causa disso? Mas eu te convido para uma coisa mais essencial. Agora sim você vai largar essa rede aí. Mas te darei uma rede espiritual. Que você às vezes não sabe nem expressar, Pedro. Mas farei você pescadores de homens. Oh, vou repetir novamente. Mas farei de você pescadores de homens. Aleluia. E sabe que é uma promessa de Deus na vida de um homem. A Bíblia diz que Pedro, na sua falha de dicção, a primeiro culto que ele pregou, mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Levante nesta manhã, levante. Eu quero profetizar para você nesta manhã. Louvado seja Deus. Grandes vitórias o Senhor tem para mim e para você. Oh, aleluias. Confie no Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Se você apoiar no seu próprio entendimento, vai perder. Eu vou colocar essa... Deus mandou, colocou no seu coração. Isso aqui é uma parábola. Deus colocou no seu coração, vou colocar uma pizzaria. E às vezes é os próprios da gente, da família. Mas bem, você vai colocar pizzaria. Tem uma lá na esquina, tem outra lá, tem outra aqui. Vai colocar uma pizzaria. Eu vou colocar, porque Deus me mandou eu colocar. Aleluia, você está entendendo? Quando Deus manda, Ele pega tudo aquilo que Ele falou e faz acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. Aí às vezes você desistiu de algo que você estava fazendo e Ele coloca no seu coração. Você sabe que é Deus, já fez prova de Deus. É para você voltar a fazer de novo. Mas Senhor, eu já fiz isso aí, não deu certo. Faça de novo, começa de novo. Porque aquela época lá, você estava confiando. Se faltasse dinheiro, você ia lá no banco e pegava. E foi o que aconteceu, pegou, gastou tudo. Porque você estava confiando na sua conta. Agora confia em mim, deixa comigo. Só trabalha, porque o resto eu vou fazer. Oh, glória! Para finalizar essa mensagem, eu quero dizer para vocês: louvado seja o nome do Senhor. Eu era um crente frustrado. Louvado seja Deus, casei, passei mais de 9 anos sem a minha esposa engravidar. Procurei vários médicos. Até os irmãos da igreja falavam: não, irmão Carlos, não vai acontecer. E aí fiz tudo que os médicos mandou. Aleluia. Mais uma vez, aleluia, eu passei a confiar no Senhor e o Senhor me abençoou, porque Ele é poderoso. Oh, aleluia. Confia no Senhor, confia no Senhor.